Pessoal, aqui, deixa eu me abrir o Moodle. Apresentar uma janela. Compartilhar com vocês. Só um momento, o computador está um pouquinho lento. Tá todo mundo vendo? Pessoal, então o Moodle de vocês, né? Tá aqui as instruções do ciclo, né? A matéria que nós vamos ver. Aqui as páginas que vocês, se precisarem de suporte de leitura, tem no livro didático. O horário de atendimento, até que horário vocês podem fazer, né? E aqui o seminário do pagador de promessas. Vocês terão duas opções para a realização do seminário do pagador de promessas. Só um momento que tem alguém pedindo para entrar. Aí. Vocês terão duas opções para fazer o seminário do pagador de promessas. Vocês poderão fazer, né, via Meet, de forma oral, comigo hoje às 5 horas da tarde, ou vocês poderão fazer via fórum até às 23 horas e 55 minutos do dia 18. Então vai ficar a critério de vocês. Na sexta-feira, a gente vai ter uma verificação de aprendizagem, abordando a matéria do sexto e do sétimo ciclo, né? De literatura e gramática, juntamente com o livro, tá? Será sexta-feira às 9 da manhã. Aqui, vocês têm gramática, um questionário com 6 questões, uma lista de exercício com 8 questões, as atividades do livro, e aqui já está aqui a prova para vocês, que ela vai ser liberada dia 16 às 8h55, vocês terão até às 10h40. Em literatura, está aqui o questionário do humanismo e do classicismo, são 5 questões, tem a lista de exercícios, que estão 14 questões, o livro do pagador de promessas, e o fórum para quem for fazer. Então aqui já vamos ler a instrução do fórum. Aos alunos que não puderem fazer o seminário oral ou preferirem fazer por escrito, deverão fazer um post de 150 a 200 palavras analisando a peça teatral O Pagador de Promessas, de Dias Gomes. Você poderá tecer comentários sobre o sincretismo religioso, casamento, o preconceito religioso, a força à crença religiosa, a exploração do outro, dentre outros temas que você achar pertinente e que são abordados dentro da obra. Lembrete, o comentário no fórum será zerado quando o aluno plagiar, fazer um resumo da obra ou fugir ao tema ou ao cerne da obra analisada neste fórum, tá? Então, assim, o que eu estava observando? Teve muito plágio, teve muito resumo, né, nos fóruns do bimestre, primeiro e segundo bimestre. Então, eu zerei e resumo também. Então, assim, o resumo eu ainda dei um pouquinho de nota. Agora, eu não vou dar nem nota em resumo, eu quero análise, tá? Pessoal, as atividades do livro e a prova. Alguma dúvida sobre isso? Agora, depois que acabarmos a nossa aula, eu venho cortar o vídeo gravado, né? E vou postar o vídeo aqui na disciplina. Tá certo? Alguma dúvida, pessoal, quanto ao Moodle? Tranquilo? Então vamos começar. Pessoal, eu vou começar com literatura hoje porque para ser um pouco mais célere com vocês, tá certo? Deixa eu aumentar o zoom aqui. Pessoal, a parte de literatura e de gramática desse ciclo, vocês viram que tem muitos exercícios, mas a matéria é muito pequena, no sentido assim de reduzida. Então, assim, é uma concentração de exercício, mas é uma matéria tranquila, bem acessível para vocês. Algo interessante que a gente pode observar nessa parte de literatura, que vocês vão observar durante todas as estéticas que nós vamos observar, que vamos estudar no primeiro, no segundo e no terceiro ano,
é o quê? Nós vamos ter uma alteração, um revezamento entre antropocentrismo e teocentrismo. Antropocentrismo é o homem no centro. Teocentrismo, Deus no centro. Como assim? Quando a gente fala homem no centro ou Deus no centro, nós estamos pensando o quê? Nós estamos pensando a, as práticas sociais, culturais, intelectuais, né, sociais, em voltas do homem, das necessidades do homem, ou em torno de Deus e das crenças religiosas. Quando a gente fala em Deus no centro, a gente não está falando de defendendo a religião ou criticando a religião, mas pensando os valores promulgados e perpetuados por elas que vão ser retratados e refletidos dentro da literatura. E vai ser uma alteração. Nós vamos ter uma estética antropocêntrica e uma teocêntrica, uma antropocêntrica e uma teocêntrica. Elas vão se alternando durante o processo de formação cultural, durante essa linha do tempo, né, essa linha cronológica. Os primeiros textos literários que nós temos acesso no Ocidente são o quê? Os textos clássicos, né, os gregos, os romanos, os latinos, no sentido de que Eneida, Ilíada, Odisseia, entre outros, as peças, né, como Ecuba, Édipo, um, Medeia, entre outras peças. São todos modelos antropocêntricos, que voltam para a necessidade e a visão do homem governar o seu próprio destino. Depois dos textos clássicos, nós vamos ter o quê? O trovadorismo, que nós estudamos no ciclo passado. E como que você vai observar a influência de Deus no trovadorismo, né? Dessa visão religiosa? Se em nenhum momento a gente viu religião. Mas vocês lembram que a igreja dominava culturalmente e socialmente o período da Idade Média. Então, o que nós vamos ter? Nós temos uma promulgação de um casamento sacro, relacionamentos puros, né, não pecaminosos, né, um controle muito grande da vida do ser humano. E isso vai influenciar. As relações são puras, idealizadas, distantes. Vocês lembram que eu falei para vocês que havia uma estratificação das classes sociais. Então, não havia ascensão. Se você nascesse pobre, você morreria pobre. Se você nascesse rico, você morreria rico. Por que disso? Porque a igreja defendia isso. A igreja católica, que dominava no período, falava que se você nasceu pobre é porque Deus quis, então você não pode mudar. Então, ela defendia um status social dominante. E isso refletia onde? Na literatura, porque o homem amava a mulher, mas a mulher é inacessível porque ela é de uma casta diferente, de uma classe social diferente. Então, o homem não tem acesso a ela. E isso vai gerar o quê? Um descontentamento na classe que estava em ascensão, que era quem? Os burgueses. Os burgueses surgem em virtude do quê? Das relações comerciais, das grandes navegações. Então, eles crescem muito e eles acabam ficando à margem da sociedade. E a igreja criticava porque eles visavam o lucro. E eles se sentiam excluídos e marginalizados. E acaba gerando um descontentamento. Tanto que os principais centros burgueses de formação são onde? Os Países Baixos e a Alemanha. E isso vai gerar o quê? As primeiras religiões, o quê? Protestantes. Os dissidentes da Igreja Católica, que são o luteranismo, o calvinismo, e posteriormente, na Inglaterra, surge o anglicanismo. Então, as igrejas protestantes, ou as matrizes cristãs protestantes, elas surgem a partir do quê? De um descontentamento com a questão da negação da prosperidade, que é o que eles falam, né? Então, surge-se o quê? As igrejas protestantes e com elas o humanismo classicismo, que é a estética que nós vamos ver agora. O humanismo é uma estética. O humanismo é uma estética de transição entre o trovadorismo e o classicismo. O classicismo é um retorno aos valores clássicos greco-romanos de pintura, escultura, literatura e arte. O humanismo ele vai ficar dividido entre esses dois. Ele vai ter tanto influências do trovadorismo quanto do classicismo. Os principais expoentes do humanismo em língua portuguesa são quem? Fernão Lopes
e Gil Vicente. Fernão Lopes, ele vai ser um historiador, ele vai produzir uma historiografia literária dos reis de Portugal. Ele vai contar as histórias de Dom Pedro, Dom Afonso, Dom João, dentre todos os reis de Portugal anteriores. De forma o quê? Historiográfica? Sim, mas também com um pouco de ficção, de idealização desses elementos. Já Gil Vicente, ele vai ser muito famoso pelo quê? Pelo seu teatro, né? Teatro de costume, seus autos, né? O Alto da Barca do Inferno, a farsa de Inês Pereira, né? Tanto que nós vamos ter esses dois textos, né? Ou fragmentos desses dois textos, nas listas de exercício que nós teremos que fazer nesse ciclo. Então, pessoal, o que acontece? Ele vai ser uma crítica de hábitos. Gil Vicente, ele, com o Alto da Barca do Inferno, ele vai, 10 tipos, né, de personagem morrem, e eles vão ser julgados se eles vão para o céu ou para o inferno, se eles teriam que embarcar na barca do céu ou a barca do inferno. E o diabo é o juiz e como diz, né, procurador, não, e a acusação ao mesmo tempo. Então, só para dar um spoiler para vocês, quem vai para o céu? Apenas os cavaleiros que lutam nas cruzadas para defender e perpetuar a fé católica, e o bobo da corte por ser a pessoa mais inteligente e crítica do período. Tá? E os demais, advogado, mulher, comerciante, e não sei mais quem, todos vão para onde? Para a barca do inferno, por quê? Porque eles levavam uma vida mundana, pecadora, ou iam contra algumas diretrizes impostas pela Igreja Católica. Já na farsa de Inês Pereira, nós temos uma crítica à construção e à necessidade do casamento no período. Que as moças queriam casar bem, mas elas não tinham condições de casar bem, por assim dizer. Já o classicismo, ele vai chocar com o quê? Com o renascimento cultural, com a volta do quê? Da produção literária e do literária, não, artística, né, de todas as artes, e o financiamento dela por quem? Por burgueses. Se vocês assistirem, né, o filme, por exemplo, Anjos e Demônios, baseado na obra homônima de Dan Brown, vocês vão ver as obras de Rafael, Botticelli, dentre tantos outros artistas italianos, que vão ser financiados e vão ter uma produção muito voltada para o quê? Para o Renascimento e para esse modelo clássico de culto à forma, a toda uma estrutura. E durante o classicismo que vai surgir, consolidar essa burguesia comercial. Então eles vão voltar ao modelo de verso dodecassílabo, uma estrutura regular, culto à forma, a metrificação. Em língua portuguesa, o principal expoente é Luís de Camões, com os sonetos, que seguem o modelo clássico, e os Lusíadas. Os Lusíadas, ele bebe muito da fonte, né, da Odisseia de Homero, só que agora ele vai ter como protagonista Vasco da Gama, e que vai retratar toda a formação de Portugal e as grandes navegações, essas rotas comerciais. Diz que é um modelo de epopeia clássico e primordial, né, da língua portuguesa. As listas de exercício de vocês de humanismo e de... Deixa eu ver qual que é essa lista aqui que tá aqui. Não é a lista que eu quero. De humanismo e classicismo, ela vai ser o que? Basicamente leitura e interpretação de texto. Por quê? Porque eles não têm tantas características a serem observadas. E são mais produções de língua portuguesa, mas de Portugal. Então aqui nós vamos ter um trecho de conversa da Alta da Barca do Inferno entre o diabo e o corregedor, que é um juiz, um advogado, e 6 questões interpretativas para vocês responderem. Depois nós temos a farsa de Inês Pereira, o diálogo dela tentando ou refutando o casamento com Pero, e mais 4 questões sobre esse fragmento. E um soneto de Camões e 4 questões. Então, assim, é bem tranquilo para vocês fazerem, né? Fazendo no caderno, não precisa de copiar as questões, tá? E
No módulo 8, vocês vão anexar essas atividades do caderno para que eu viste. Ok, pessoal? Alguma dúvida quanto à parte de Bruno, leitura? não tem nenhuma possibilidade da gente fazer, colocar as respostas das listas em documento do Word e enviar pelo Moodle, não? É porque seria mais fácil. Não, eu prefiro que vocês façam no caderno, né? E agora vocês vão tirar foto para mim e anexar ele no fórum. Porque aí eu vi que vocês realmente fizeram, né? Escreveram, passaram a limpo, né? Ao invés de fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Ou pelo menos dificultar o Ctrl+C, Ctrl+V dos colegas, tá? Tranquilo? Ah, tá. Nádia, o seminário pode ser postado no fórum? Pode, você tem essa opção. Ou você faz ele oral comigo às 5 horas da tarde, ou você faz ele por escrito no fórum. Isso é tranquilo, não tem problema, tá certo? Alguma dúvida sobre literatura, pessoal? Lembrando que seja do trovadorismo, seja do humanismo ou do classicismo. Não, Lianda, ou você faz ele oral, ou você faz ele escrito, tá? Os dois não pode. Porque senão todo mundo vai querer fazer oral e depois todo mundo vai querer fazer escrito. E geralmente eu não aceito seminário escrito. Mas como nós estamos em isolamento social, em pandemia, eu tô abrindo essa exceção, né? Possibilitando que vocês façam por escrito. Mas seminário comigo é sempre, né? No horário de aula e de forma oral. Tá? Então em literatura não tem problema. Então vamos para a parte mais difícil. Daniele, por exemplo. Como que funciona, né? A gente leva mais ou menos 1 hora. Porque, por exemplo, ontem eu fiz com o primeiro A. Nós ficamos lá conversando sobre o livro, debatendo. E durante a conversa que eu vou perceber o que você entendeu do livro, como que você entendeu o livro. A gente vai discutindo, comentando, eu vou jogando temas, perguntando para vocês, abordando, questionando a reflexão, tá? Então, assim, é algo super tranquilo. Aí eu vou ver assim, se sua resposta está embasada, se ela não está embasada, se como é que é seu conhecimento, suas leituras prévias, essas coisas. Mais alguma dúvida, pessoal? Pode perguntar. Então vamos agora para a parte de gramática. Então, vou exibir uma janela. Pessoal, nós vamos ver nesse ciclo e no próximo a parte de morfologia. Quando eu falo de morfologia, não se confundam com morfossintaxe. A morfossintaxe ela envolve as 10 classes gramaticais. E a morfologia é o estudo de formação das palavras, né? Morfo, né? Vem de forma, né? É o estudo das formas das palavras, os elementos que as compõem. Nesse primeiro ciclo, nós vamos ver apenas os elementos que compõem as palavras, né? Sejam os substantivos, adjetivos, sejam os verbos, tá certo? Então, o que nós vamos ter? Eu vou comentar com vocês esses elementos. E a gente vai discutir sobre esses elementos, tá? Desculpa. Então, pessoal, a palavra é um conjunto de elementos, né, que compõem um enunciado que tem um sentido. Só que a palavra ela é composta de quê? Se você falar de sílabas, sim, de sílabas, mas isso é mais voltado para a questão da fonética, da fonologia. Para morfologia, a palavra é composta por morfemas. Morfemas são as menores unidades de sentido que tem uma palavra. Os principais morfemas que nós temos são o radical, que é a parte invariável da palavra, e temos os afixos, que são o quê? Os prefixos, eu vou colocar aqui no singular, arte,
anterior, antecede o radical. E temos os sufixos, o sufixo é a parte que sucede, que vem após o radical. Então, dentro do sufixo, nós temos o quê? As desinências, tá? Porque as desinências, o livro fala aqui, ó, são sufixos que indicam as flexões das palavras variáveis, né? E também são partes, o sufixo, ele tem todo um sentido expresso. E as desinências, quando a gente for ver nos verbos, ela marcam muito a questão temporal, modal, número pessoal e assim por diante, tá? Mas essa diferença, escrever desinências, pode colocar tudo como sufixo, para mim não tem problema, tá? Isso é muito particular. Então vamos começar. Pessoal, cita para mim palavras derivadas de menino. Abre o microfone, que agora, como se diz, não tem como eu observar no chat. Meninada seria uma? Meninada. Opa. Ah. O que mais? Gente, abre o microfone e fala. Pessoal, interage, gente. Meninão também é? Meninão. O que mais? Menininho. Menininho. Meninice. O que mais? Meninos. Menina. O que mais, gente? Pessoal? Tá, ok. Qual que é a parte invariável? É comum a todas as palavras. Qual que é a parte? Qual que é o radical? A parte que é invariável a todas? ME? Mi? Né? Menin, né? Menin é o radical, porque é a parte que não vai mudar. Eu brinco, eu gosto de brincar quando eu ensino morfologia, que é brincar de Lego. Sabe o que é Lego? Lego é aqueles brinquedos de montar. Você vai juntando as pecinhas, casa, carro, constrói. É a mesma coisa, você vai juntando as pecinhas, um radical com um sufixo, um prefixo, com mais de um prefixo. Você vai juntando as pecinhas e compondo palavras, né? Daí que surgem os neologismos e os afins. Pessoal, quais são as partes variáveis que modificaram e que vêm após o radical, que são os sufixos? Qual que é o sufixo de meninada? Ada. Ada. Meninão. Ão. E não. Ão. Menininho. Inho. Inho. Meninice. Ice. Meninos. Os. Não. Menina. A. Pessoal, observa aqui duas coisas. Qual que é a diferença de menino e de menina? Qual que é a diferença entre os dois? A vogal. Um é masculino e outro é feminino. Por que você sabe disso? Isso? Porque sei. Já aprendi.
Não, mas por quê? Por que que você pode afirmar que um é referente a menino, um é masculino, outro é feminino? Porque é a regra. Mas que regra que é essa? Porque um termina em A e outro em O. Que termina em O é masculino? Isso. Ó, o sufixo, geralmente, pessoal, logicamente a gente tem exceções, né? O é uma desinência de gênero, né? Quando você acompanha, como é que a gente fala? Nomes, substantivos, adjetivos, masculino. E o A é uma desinência, sufixo de gênero, que é o feminino. Tranquilo? Então, menino é uma desinência de gênero masculino. Menina, desinência de gênero feminino. E qual que é a diferença de menino e meninos? Um tá no singular e outro no plural. Como é que você sabe disso? É porque quando coloca o S no final tá no plural? Isso. O sufixo, o S, é uma desinência ou um sufixo, né, de número. Quando tem S, você tem mais de um. Quando você tem mais de um elemento, você adiciona o S. Então, quando nós falamos menino, nós temos um sufixo. Quando a gente fala meninos, nós temos quantos sufixos? Pessoal, meninos tem quantos sufixos? Mais de um. Tem dois, uai. O O e o S. Aí não é quantidade numeral, mas na formação você tem quantos elementos? Você tem um radical, um sufixo e outro sufixo. Então você tem dois sufixos. O que vocês podem entender? Que não nem sempre você só vai ter um radical, vai ter só um radical, nem sempre você só vai ter um prefixo, nem sempre você vai ter só um sufixo. Então, às vezes, você vai ter mais de um elemento desses dentro de uma palavra. Pense numa palavra composta. Guarda-roupa. Guarda-roupa tem dois radicais. Guarde e roupa. Né? Tranquilo nessa parte, pessoal? Pessoal, feliz. Fala para mim palavras relacionadas a feliz. Felicidade? Espera aí, só um momento que eu vou subir aqui. Felicidade. O que mais? Felizmente. Felizmente. O que mais? Infelicidade seria? Infelicidade. Poxa lá, gente, vamos. Felizardo? Felizardo. Felicíssimo? Felicíssimo. O que mais? Vamos fechar aqui, ó. Infeliz. Pessoal, qual que é o radical? Qual que é o radical? Qual que é o elemento que repete em todas? Feli? Feliz. Feliz, né? Pessoal, qual que é o sufixo da primeira palavra? Cidade? Mas não seria um radical? Cidade não seria um radical? Hã? Porque ele repete em outra, que nem na infelicidade? Ah, é porque Não. forma outra palavra, tipo cidade mesmo. Isso. Seria um radical? Sim ou não? O que vocês acham? Sim, porque ele se repete em felicidade, infelicidade. Eu acredito que sim. Pessoal, ó, o sufixo de felicidade é idade. Cidade é um radical, então cidade não é
sufixo. Cidade é um radical. Mas idade é o sufixo. Mas, Bruno, e o que o C é, então? O C é uma consoante de ligação. O que é uma consoante de ligação? Às vezes, tem palavras que, para juntar um radical e um sufixo, ou um prefixo e um radical, nós temos que colocar uma consoante ou uma vogal no meio. Para quê? Para ter um elo. Porque, pensa, junta feli e idade. Que vai ficar? Feliidade? Fica estranho. Então, durante esse processo de formação, colocou-se elos de ligação. Então, consoante de ligação, ela vai ligar um prefixo a um radical ou um radical a um sufixo, tá? Então, aqui, ó, o C é uma consoante de ligação. Então, o idade é o quê? Um sufixo. Felizmente é um sufixo. Infelicidade é o quê? É um prefixo. Felizardo, aqui, ó, é o quê? Ardo. Íssimo são os sufixos. Então, numa palavra a gente pode ter um prefixo e um sufixo, numa palavra a gente pode ter só o prefixo ou só o sufixo, e às vezes a gente tem a consoante de ligação. Pessoal, um exemplo de consoante de ligação com prefixo, ó, real gera o quê? I real. O it dá a ideia de quê? Pessoal, o irreal, o que é irreal? Uma coisa que não é real. Por que você fala que é uma coisa que não é real? Porque o i dá sentido de não. O prefixo i é o que? Um prefixo de negação. Outro lugar que o i é um prefixo de negação. Na infelicidade mesmo, aliás. Mas infelicidade é in, não é i. Eu quero um prefixo Irracional? com i. Irracional tem R. Ah, é. Irreversível? Irreversível tem R. Irrelevante. Irrelevante tem R. Imoral se enquadra? Imoral? Imoral se enquadra. Então, o prefixo i mais moral. Imoral. Não estou falando que a de vocês estava errada, gente. Estava, mas todos eles tinham o quê? Uma consoante de ligação. Tinha um R, tinha um S. Palavras com in. Tipo assim, infelicidade. Outras palavras terminadas com prefixo de negação in. Intolerante. Intolerante, porque a pessoa, intolerante é a pessoa não tolerante. O que mais? Incorreto. Incorreto. O que mais? Eu acho que tá errado, mas é o que eu vou falar. Irreversível? Irreversível é terminada com R, né? Ah, sim. Irreversível, né? Irreversível. Tá, mas tá tranquilo, né? É nessa pegada. Impossível seria? Impossível é com M. Interditado. Interditado. Insuficiente. Insuficiente. Então, aí, ó. Agora, vocês conhecem outro prefixo que tem a ideia de negação? E eu me Ah, o lembro, não. prefixo a, tipo a metal, não é um metal. Que mais? Outro exemplo de A. Anormal. Apolar. Anormal é não normal. Então, assim, e se eu te falasse, e a moral? Qual que é a diferença de imoral com amoral?
É até uma questão do exercício, da lista de exercício de vocês. Qual que é a diferença de imoral com amoral? Não sei. Pessoal, alguém sabe? É tipo que não é um nem o outro? Não. O que que é imoral? Aquela pessoa que não é moral. Que não tem moral, né? E uma coisa amoral? A pessoa que é moral. Não. Moral é uma Imoral coisa. imoral seria relacionada a pessoas e amoral a coisas, objeto, alguma coisa? Exemplifica. Por exemplo, fulano é imoral. Ou algum. Eu não sei explicar, não. Pessoal, vou mudar um pouquinho a pergunta. Eu vou trocar o radical. O que é uma coisa amorfa? Sem forma. E uma coisa amoral? Olha o gancho. Sem forma também? Sem moral? Sem moral. O que eu quero que vocês observem? Às vezes, um prefixo ou um sufixo, eles vão ter mais de um sentido, que vão variar de acordo com o acompanhamento dele e as palavras que ele compõe, né? Dentro do tronco, né, de composições ou dentro das possibilidades. Pessoal, alguma dúvida sobre radical, prefixo, sufixo, vogal de ligação, consoante de ligação? Porque agora eu vou passar para o verbo. O verbo já é mais radical. Pessoal? Posso? Tranquilo, então? Tranquilo. Eu acho. Pessoal, não fiquem com vergonha de perguntar essa parte de verbo, tá? Pessoal, como a gente está um pouquinho atrasado, atrasado não, apertado, eu quero, já deixei aqui conjugado para vocês. Vamos pensar o verbo andar no presente do indicativo. Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam. Qual que é a parte invariável? AND. AND. Então é a parte, porque isso aqui, pessoal, vou até fazer um pequeno hiato. Para trabalhar essa questão de formação de palavras de forma melhor, de forma recorrente, a gente tem que pensar os verbos regulares. Os verbos irregulares, eles fogem à regra, né, dessa questão, porque eles mudam o radical, entre outras coisas, tá? Então a gente está pensando os verbos regulares. Então o verbo andar é um verbo regular, ele segue um padrão, tá? Então o radical é ande. O verbo andar é de qual conjugação? Pessoal? Nós temos quantas conjugações? Nós temos três conjugações. A primeira conjugação, que são os verbos com a segunda conjugação com os verbos em e a terceira conjugação com os verbos em i. Tá? Então, andar, primeira conjugação. Comer, segunda conjugação. Partir, terceira conjugação. O R é uma desinência que marca o quê? O infinitivo do verbo. Vocês sabem, a gente tem o infinitivo, o indicativo, o subjuntivo, o imperativo, o gerúndio e o particípio na conjugação dos verbos. Então, o que eu quero que vocês observem aqui? Então, o verbo ele também vai obedecer a algumas estruturas de formação de palavras. Pessoal, vocês sabem a diferença entre os pretéritos? Pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito? Eu nunca entendi. Eu também não. Nem eu.
Tranquilo, nessa é que eu suspeitei, porque ontem o pessoal também me perguntou a mesma coisa, eu falei assim, não, é porque a gente fica dando aula, a gente pensa que vocês sabem, né, mas tranquilo. Pessoal, eu gosto de explicar isso aqui fazendo uma imagem com ilustração. Pessoal, opa, observa aqui, o presente é essa linha azul e que o tempo gramatical ele é linear, ele vai para frente. Tá certo? Então, o presente é aqui, esse acontecimento. Então, o que está para trás é o pretérito, ou o passado, e o que está para frente é o quê? O futuro. A primeira coisa, o pretérito perfeito é um acontecimento marcado no passado e que não vai ter reverberações no presente. Ele aconteceu, ponto, e acabou. Ele não pode ser reexecutado. Ou ele não pode te dar a ideia que você está fazendo o que você possa vir a fazer. Exemplo. Ontem eu andei de bicicleta. Tem como eu voltar no ontem? Tem, Não. pessoal? Não tem como eu voltar no ontem. Então é algo que fica no passado e que não tem reverberação no futuro. Pretérito imperfeito é algo que aconteceu no passado, mas que ainda pode estar acontecendo, pode ser repetido no presente. Ontem eu andei de bicicleta. Perfeito. Quando criança, eu andava de bicicleta. Hoje eu sou adulto. Hoje eu ando de bicicleta? Pessoal, Anda. eu Ou posso também andar. Eu andava. Não significa que eu, por exemplo, que eu quebrei as duas pernas e não posso andar mais. Então, assim, o andava é o que é algo que pode ser repetido. Ontem eu lecionei esse conteúdo para o primeiro A e o primeiro B. Eu vou lecionar esse conteúdo de novo para eles? Não. 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 O ano passado, eu lecionava esse conteúdo para os primeiros anos. Vocês entenderam? Esse ano eu não estou lecionando de novo? Sim. Sim. Ó, hoje nós estamos em 2020. Em 2018, eu lecionava língua portuguesa para os segundos anos. Esse ano eu leciono língua portuguesa para os segundos anos? Pode que sim, pode que não. Isso. Esse é algo que não vai, que pode vir a acontecer no futuro. Eu saí da instituição para não dar mais aula para o primeiro ano, para o segundo ano? Não. Um exemplo, eu trabalhei na FAI, né? Eu trabalhei na FAI. Eu vou voltar a trabalhar na FAI? Não. Não, porque eu sou efetivo no IF Goiânia. Então é algo que não vai acontecer novamente. Tranquila essa distinção entre o perfeito e o imperfeito? Agora sim. Agora o mais que perfeito. O mais que perfeito é o passado do passado. Como assim, Bruno? Você tem que ter uma oração no passado para utilizar o mais que perfeito. É o passado do passado. Por exemplo, meu avô contou-me que andara de bicicleta, bicicleta quando criança. Ó, contou-me, né, no passado? O que ele fazia no passado? Ele me contou que ele andara de bicicleta quando criança. Então, é o passado do passado. Então, você tem que ter uma construção para você utilizar com propriedade, você tem que ter uma construção do passado para utilizar o verbo no passado. Existem outras formas de utilizar? Lógico que existe, mas eu estou falando assim para vocês não, na hora de empregar, vocês não empregarem de forma equivocada. Tá certo?
Tranquilo essa parte de distinção de pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito? Eu não vou pedir na prova para vocês conjugarem verbo, isso é matéria de morfossintaxe do ano que vem, tá, pessoal? Então, isso aqui é só para vocês entenderem os tempos verbais, porque eu vou ensinar agora o quê? A conjugação, tá certo? Entenderam, meninas? Sim. 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 Tranquilo? É assim, pessoal, tem dúvida de matéria dos anos anteriores que eu estou explicando? Pode perguntar, tá? Não fica acanhado, porque a gente está aqui para auxiliar vocês, tá? Então, vamos aqui. Vocês sabem conjugar para mim? Opa. O verbo andava no pretérito imperfeito? No indicativo? Eu, eu, pretérito imperfeito, gente. Andava. Andava. Tu, tu Andavas? andavas. Ele Andava. andava. Opa, nós Andava. Andávamos. Vamos. andávamos. Vós Anda. Não. Não é Andou? andeis, né? Andou? Andeis, Vós não é, né? andeis. Andeis. Deixa eu Ah, verificar aqui. Eu conjuguei ele aqui pro pessoal. Andáveis. andáveis, não. Andáveis. Pessoal, como a gente não utiliza tanto, né, a segunda pessoa, né, do plural, então não preocupa não. Eles Andavam. andavam. Pessoal, o radical, vocês viram qual que é o radical? AND. AND. Vou pegar aqui, jogar aqui pro lado. Pessoal, qual outro elemento que repete? O A em todas? Porque o A é o quê? A questão de conjugação. Ahn, É a vogal mática. O que mais que repete? UV. Vá. Vá é uma desinência modo temporal, que você só vai utilizar quando? Só no pretérito imperfeito do indicativo nos verbos regulares. Então, todo pretérito imperfeito do indicativo de verbo regular, nós vamos utilizar o vá. E o que vocês observam de semelhante do pretérito Mas, imperfeito e do Bruno, pretérito e do presente indicativo? Fala. no caso do voz aí, ó, é uma exceção à regra? O vós pode. Isso, pode ser uma exceção à regra. Ah, sim. Pessoal, o que você vê de semelhante também entre o presente e o pretérito imperfeito? O que é isso aqui? Isso aqui é uma desinência número pessoal. Toda vez, né, que nós tivermos a primeira pessoa do plural no verbo, nós vamos utilizar o quê? Vos. Viajaríamos, dormiríamos, dormimos, comemos. Então é desinência de número, plural, pessoa, primeira. Tranquilo? Então, assim, até mesmo nos verbos, nós vamos ter o quê? Estruturas recorrentes. Nós vamos ter o quê? Sufixos bem marcados que a gente sempre vai juntar para formar um tempo verbal específico. Tá certo? Pessoal, alguma dúvida? Nenhuma?
enquanto não. Então, eu vou parar e vou pegar a lista de exercícios. Pega a lista de exercícios, pessoal. Eu vou explicar uns exercícios para vocês. Uai, deixa eu cancelar aqui. Hã? Tinha que imprimir? Não precisa de imprimir. Por isso que eu coloco em PDF, que você pode abrir no seu computador, no seu celular e fazer à mão. Não precisa de imprimir, tá? Nem pode você ficar saindo na rua para imprimir folha, né, nessa época de Covid, de pandemia, tá? Aí fica a seu critério. Pessoal, aqui, ó, a lista. Pessoal, tá aqui o exercício 1, a leitura e interpretação de texto, mas o que eu mais quero explicar para vocês, porque às vezes a gente pensa, nossa, é um exercício bobo, mas não é. Esse exercício aqui, pessoal, eu peguei de um livro que eu trouxe de Portugal. Lá eles são bem estruturalistas, né? Não são tão reflexivos na parte de produção de material didático. Aí eu vi esse exercício e pensei, nossa, que exercício. Não, mas não é. Pessoal, decomponha as seguintes palavras nos seus elementos de formação e refira o seu significado tendo como base a palavra base. Veja o exemplo. A cautelar, a palavra base é cautela. Os afixos, eu dividi em prefixos e sufixos, é a e ar. O significado, usar de cautela, prevenindo-se contra um mal. Vamos começar aqui. Vamos pegar a listinha de quem está presente na aula. Ana Clara Lima. Afiançar. Ana Clara? Vamos, minha filha. Afiançar. Qual que é a palavra base? Então vai, Ana Pietra. Seria fiança? Sim, a palavra base. Fiança. E qual que é o prefixo? A. E o sufixo? Ar. Ok. Arriscar. Daniele. Daniele? A palavra base seria riscar? Não. Palavra base seria um substantivo. Qual que é o substantivo? Não sei. Você me falou que qual que era o verbo? Riscar? E arriscar vem de qual palavra? Risco? Risco. Risco é a palavra base. Qual que é o prefixo? Ar. Qual que é o sufixo? Ar. Isso. Guilherme. Qual que é a palavra? Assinalar. Qual que é a palavra base? Assinalar, assinar? Tá. O que tem no cruzamento entre a Esmerino Pereira e a Pará? Um sinaleiro? Sinônimo para... sinaleiro. Sinaleiro vem de quê? Sinal. E assinalar vem de quê? Ah, tá. Entendi. Então, vem de quê? Qual que é a A palavra palavra base? básica é sinal. Então, a palavra base é o quê? Sinal. Qual que é o prefixo? A. E qual que é o sufixo? Ar. Lane, sua vez. Esfriar. Qual a palavra pra mim tá branco, tá? Esfriar. Ah, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Esfriar. Frio? Frio. Qual que é o prefixo? Es. E o sufixo? Ar. Isso. Quem que é o próximo? Liandra. Espalmar. Base, calma. Prefixo. Es. Sufixo. Ar. Ok. Pessoal, ó, próximo. Aí vocês fazem a parte do significado. Utilizando dois afixos em simultâneo ou ao mesmo tempo, forme verbos a partir dos nomes que seguem
segue em relação a cada um construa uma frase que utilize o referido verbo. Birra, Marina. Marina não, Liandra, desculpa. Birrar? Repete? Birrar? Mas cadê o prefixo? Eu tenho que usar os dois ao mesmo tempo. Qual seria? Não sei. Embirrar. Conseguiu pegar? Embirrar. Pessoal, botão, Marina. Que eu não sei, não. O que você faz quando você passa um botão da camiseta dentro da casa? Abotoar, no caso. Então, o verbo é abotoar. Natália. Opa, qual que é o verbo? Qual que é o nome? Caminho. Caminho. Hã? Caminhar? Cadê o prefixo? Ah, não sei. Você recebeu um e-mail e vai enviar para mim, o que você fez? Encaminhei. Qual que é o verbo? Caminhar. Encaminhar. Pessoal, manhã, Natália. Natália já foi, não foi? Salete. Seria amanhã? Não, amanhã é substantivo. Eu quero um verbo. Amanhecer? Amanhecer. Sara, você agora. Qual que é o verbo? Susto. Assustar. Assustar. Próximo, Ana Clara, tiro. Tiro. Ana Clara tá viva, minha filha? Ana Pietra. Ah, Ana Clara apareceu. Oi. Fala, Ana Clara. Tiro Perdão, gera qual verbo? Oi? Gera qual verbo? Tiro. Atirar ou tirar? Atirar. Não, atirar. Tem que ter um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Então, atirar. Atirar. Ana Pietra. Pietra, tormento. Atormentar. Atormentar. Pessoal, agora utilizando, é o mesmo exercício, só que agora com adjetivos. Quem que é? Daniele, certo? Certo gera qual verbo? Não sei. Quando você tira 10 numa prova, o que você fez nas questões? Acertei. Qual que é o verbo? Acertei. Ah, acertar. Não. O verbo é acertar. Guilherme, o adjetivo é claro. Clarear. Cadê o prefixo? Aclarear? Não sei. Aclarear, declarar. Ah, tá. Frio é Mas quem? declarar não vai mudar o De sentido da declaração. palavra? De declaração. Vai Qual que era o mudar que o eu sentido. tinha? Não era clarear, era... Eu esqueci qual que era o verbo, mas tranquilo. Próximo. Laine, frio. Esfriar. Esfriar. Gordo. Engordar. Não, calma. Gordo é... Liandra. Engordar? Engordar. Marina, mudo. Tá, mudo de mudar, então. Não, mudo o adjetivo. Muda, esse mudo que você pensou aí seria verbo. Não, mas eu quero um mudo adjetivo.
Não me lembro, não. Eu fiquei sem voz. E. Mu. Emu. Emudar? Emudecer. Ok. E. Pálido. Pálido é quem? Natália. Eu não sei. Palidecer. Repete. Palidecer. Empalidecer. Pessoal, alguma dúvida na lista, no seminário, nos questionários, a prova? Professor, Peraí, eu vou parar a gravação, né? Aí, pode perguntar. as